Carlinhos tem 14 anos, ele é uma criança extremamente lúdica. Desde pequenininho a gente já percebeu que ele se interessava muito por escutar as pessoas cantando, apresentações de palco e etc. Ele sempre gostou de assistir teatro, sempre gostou de cinema, sabe, sempre gostou de grandes espetáculos. Oi, eu sou a Mônica Mendes, sou mãe de um menino que chama Carlos. Quando ele era muito pequenininho, quando ele começou praticamente, quando seria o início da fala, né, ele começou a emitir sons e de uma hora para outra esses sons sumiram. Ele não emitia mais nenhum som e eu já comecei a ficar atenta. E aí eu comecei, quando ele tinha mais ou menos um ano e meio, até entre um ano e um ano e meio, eu comecei a correr atrás de médicos, levar o meu filho, porque eu queria entender o que é que ele tinha. Os médicos diziam no início, logo no início, diziam que ele não tinha absolutamente nada, que era tudo coisa da minha cabeça, que era fantasia de mãe, aquela coisa toda, né? Mas eu não conseguia desistir. Então, olha o meu caminho. Eu comecei a investigar, né, o meu filho com um ano e meio de idade, e eu só fui ter um diagnóstico com 6 anos de idade. E o que mais me surpreendeu disso tudo, que eu mais fiquei chocada disso tudo, é que existe exame. E que esse exame já poderia ter sido pedido, né, ao longo desses 6 anos, desses 5 anos praticamente, desses 4 anos e meio, 5 anos, que eu comecei o quê? A investigar e frequentar os maiores consultórios, os maiores médicos, os maiores estudos desse país. Isso foi uma das coisas que mais me chocou, entendeu? Foi eu não sei o que, olha, eu juro para vocês que eu não tenho palavra para colocar nisso, entendeu? Eu não consigo até hoje, meu filho já está com 14 anos de idade, e eu vou, acho que, morrer ainda com essa dúvida do porquê que esses médicos se comportavam dessa forma. No caso do Carlinhos, o Carlinhos é um clássico X frágil, né, sem autismo, e enfim, e ele tem isso e essa foi minha luta. A síndrome do X frágil é uma condição genética que pode se manifestar desde o nascimento e atinge os indivíduos, principalmente do sexo masculino, mas também as meninas, e numa taxa, numa prevalência populacional de mais ou menos 1 para 3.000 a 4.000 indivíduos. É considerado, então, uma das síndromes genéticas acompanhadas com deficiência intelectual mais frequentes. Evidentemente, para entrar no detalhe e entender, é preciso o conhecimento de algumas informações básicas da biologia, que nós somos constituídos por células, que nessas células existe uma parte da célula que é chamada núcleo, e existe uma parte dessas células que é chamada de citoplasma, e que no citoplasma são realizadas uma série de funções celulares, como, por exemplo, a formação das proteínas. Nós aprendemos lá na biologia, então, que o nosso material hereditário está no núcleo, representado pelos cromossomos. Os cromossomos são diferentes nos homens e nas mulheres. Por quê? O que caracteriza o gênero masculino, ou o sexo masculino, são os cromossomos X e Y. E o que caracteriza o sexo feminino são os cromossomos X e X. Mais importante que os cromossomos é o que os cromossomos têm na sua estrutura, que são os genes. Nós temos 46 cromossomos, mas temos 20.000 genes. São formados por uma estrutura molecular, conhecida também por todo mundo com o nome de DNA. Então, esses milhares de genes, eles controlam o funcionamento do nosso organismo, e o funcionamento inadequado desses genes, que é o que nós chamamos de mutação,
é justamente o que levam às síndromes genéticas por mutação gênica. Entender a mutação do gene da síndrome do X frágil, aí já é necessário entender a estrutura do gene, saber que o gene é formado por uma sequência de nucleotídeos, que são aquelas letras A, G, C, T, adenina, guanina, citosina e timina. Saber que a sequência dessas letras é que dará a característica deste gene. E o gene da síndrome do X frágil tem tudo isso, mas a mutação que leva a uma falha de funcionamento desse gene está numa sequência extragênica, que nós chamamos de sequências CGG. Quando a gente tem um número correto dessas repetições, tudo funciona corretamente. Mas a mutação está justamente na expansão desse número de repetições. Nós passamos a ter 200, a 300, a mais repetições, acaba anulando a expressão do gene. E a falha da expressão do gene significa a falha na produção da proteína FMR1, que tem uma grande funcionalidade no sistema nervoso central, é que acaba sendo, então, a origem da síndrome do X frágil. Eu sou uma mãe que priorizo muito a questão social dele. Ele tem uma intenção enorme de interagir com as crianças, mas por conta da deficiência intelectual dele, acaba sendo um pouco dificultoso e desafiador para que ele consiga alcançar tudo que ele mesmo quer. Eu sou Renata, mãe do Joseph, hoje com 6 anos. A gente descobriu o diagnóstico genético dele quando ele tinha 1 ano e 8 meses. A nossa história é um pouco semelhante à de todo mundo. No primeiro momento falei, nossa, que alívio saber o que ele tem. E meu marido se descabelou, falou, o que é isso? E começamos a então estudar a síndrome do X frágil. As características clínicas são, então, tipicamente uma deficiência intelectual, de maneira que os indivíduos com a síndrome do X frágil, eles têm diversos graus de alterações cognitivas. Evidentemente, essas crianças já podem apresentar sinais de problemas no seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Então, não é incomum que crianças com a síndrome do X frágil apresentem, por exemplo, dificuldades motoras. Então, é uma criança no seu primeiro ano de vida que tem atraso nos seus marcos motores para engatinhar, ficar em pé, andar. Ou essa criança pode superar facilmente os marcos motores, mas ter dificuldade no desenvolvimento da fala, isso também pode ser um dos primeiros sinais que aparecem, mas o importante mesmo é a dificuldade cognitiva na aprendizagem escolar. Estudamos bastante o X, a gente fez traduções de conferências internacionais, junto com outras parceiras também, mães de pessoas com X frágil. A gente estudou intervenções, entrou em grupos de redes sociais, porque o X não é um autismo clássico, né? Eu acredito que pouca gente sabe, mas segundo os estudos, cerca de 5% de todo o diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro do autismo, estima-se que 5% tenha síndrome do X frágil. Por outro lado, nesse público que tem a síndrome do X frágil, estima-se que entre 20% a 40%, depende do estudo, apresente o diagnóstico clínico de autismo. E comorbidades mais importantes que impactam sobremaneira a evolução desses indivíduos, então, é o autismo, que pode existir em comorbidade, e outras alterações psicológicas que podem surgir principalmente a partir da adolescência, como quadros psicológicos de depressão, de ansiedade. Depressão e ansiedade são 2 transtornos
frequentes em indivíduos com a síndrome do X frágil, adolescentes, e formas, inclusive, que podem acontecer mais tardiamente, são degenerações neurológicas, neuromotoras, que podem acontecer nos homens, mais adiante, e nas mulheres portadoras pode acontecer uma situação interessante, que é a chamada menopausa precoce. E assim, né, a curiosidade de pai, será que ele tem autismo, será que não? Começamos a entender que o Zé não tinha autismo. Aliás, é bastante distinto a síndrome do X frágil do autismo. Então, a gente começou a entender que todas aquelas intervenções que a gente fazia nele, que servem bastante para aquele autista clássico, típico autista, não serviam para o Zé. E assim foi que a gente teve a necessidade de se aprofundar para poder fazer uma intervenção mais eficiente nele. Assim, a gente acredita que tenha tido bastante resultado. A gente pegou estagiárias ou recém-formadas em psicologias e começamos a treiná-las de fato para todas as distinções que tinham entre a abordagem clássica e a que a gente precisava de um pouquinho mais de especificidade. Sobre estudos específicos relacionados à síndrome do X frágil, o Brasil é bastante carente. A gente tem em Curitiba e aqui na USP, em São Paulo, pouquíssimas pessoas alocadas especificamente para a síndrome do X frágil. Então, sim, considerando que a síndrome do X frágil depois da síndrome de Down, a síndrome mais conhecida causadora de deficiência intelectual, eu ouso dizer que é um déficit gigantesco de investimento com relação a pesquisas de todas as áreas que deveriam servir de intervenção. Então, veja o abismo que nós estamos, né? Eu sou portadora do cromossomo prejudicado aí no caso, né? Porque foi meu pai quem passou para mim, mas meu pai faleceu sem ele saber que ele era portador da síndrome do X frágil. Ele nunca soube. E meu pai teve síndrome do X frágil, sim, na terceira idade. E o que era no caso do meu pai? Não era Alzheimer. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode imaginar a quantidade de cidadão, de gente que tem diagnóstico errado. Errado. Oi, tudo bem? Eu sou o Jorge. Oi, Jorge, o que você vai fazer hoje? Bolo de queijo. Bolo de pão de queijo. Uhum. Primeiro queijo ralado. Eu também. 7 anos atrás, a gente idealizou o projeto de UX pelo fato do problema do Jorge. Desde 10 meses, 11 meses, eu já sabia que o Jorge tinha alguma coisa e a gente foi atrás. Com 1 ano foi feito o diagnóstico de autismo, mas foi confirmado o diagnóstico com 5 anos e somente com 8 foi feito o diagnóstico da síndrome do X frágil. A minha irmã me chamou e disse que eu não tinha vontade de trabalhar, de fazer um trabalho para fazer uma divulgação, uma informação para as famílias, para as mães que estavam passando a mesma situação que eu tinha, para a gente divulgar, informar esse mesmo problema que o Jorge tinha, que é uma síndrome que é muito desconhecida, mas é muito frequente. Aí a gente fez o projeto, criou, trabalhava eu e a Luz Maria, que é a gestora do Instituto. A gente começou uma coisa muito pequena. Hoje a gente tem trabalho de pesquisa, trabalho de palestras, trabalho de divulgação, informação. Temos um cadastro. O cadastro começou com pessoas cadastradas, ou seja, que tem a síndrome, o diagnóstico. Isso começou com 46 pessoas cadastradas.
Hoje a gente tem 1.060, mais ou menos. O Instituto é o único lugar que tem esses dados, esses números. O cadastro é o único nacional. Então, isso sempre eu estou dando suporte. Isso é difícil, muitas vezes é complicado para as mães entenderem isso. Não vai ler, querem. Então, para elas entenderem, isso é meio difícil. Então, o que eu tento passar para elas é a aceitação de o filho ter uma conquista de cada vez, de elas sempre aceitarem o passo a passo. E eu sempre tento mostrar da história do Jorge o que ele conquistou para elas, e devagarzinho fazendo as atividades, devagarzinho fazendo as terapias, e eles conquistando o que eles têm assim, no dia a dia, até conseguindo. Mas sempre não escondo. Olha, eles podem fazer faculdade? Podem, mas também podem não fazer. Podem ler? Podem, mas também podem não ler. Cada um é de um jeito, não dá para se basear todos iguais. Tem uns que tomam remédio, tem uns que não tomam. Tem uns que vão ler, tem uns que não vão ler. Tem uns que têm crise, outros não têm. Cada um é de um jeito, não dá para se basear com todos. Gonçalo, quando ele entrou no primeiro ano, eu matriculei ele na escola regular e na escola especial. Mas daí, na regular, ele não se adaptou. E hoje ele vai numa escola especial aqui em Curitiba. Fazem 12 anos que ele está lá. E a Gabriela, ela entrou no regular, né? Eu já ouvi que a Gabriela era uma menina que ia para a escola para dormir. Eu já ouvi que ela era uma menina que não aprendia nada. Eu já ouvi que era para eu tirar ela dessa escola, que lá não era lugar para ela. E inúmeras coisas. Assim, sabe que se você for analisar, você entra em depressão, você fica muito mal, porque você sabe do potencial das crianças. Meu nome é Maria Sônia Guarda Silva, tenho 52 anos, tenho 2 filhos com síndrome do X frágil. Eu descobri a síndrome do X frágil antes de ter eles. Os 2 são, assim, muito carinhosos, eles não são agressivos, sabe? Mas, tipo assim, ela foi, tipo, 80% mais fácil de cuidar do que o Gonçalo. O Gonçalo adora o iFood. Ele atormentou tanto que ele conseguiu ganhar uma caixa de entregador de pizza do iFood, sabe? E a gente fez, aqui o rapaz vai entregar e ensinou ele como que fazia a chamada do aplicativo, como que funcionava. Então ele pega a caixa, ele coloca a caixa para dormir, ele cobre a caixa, ele fez. Daí agora, em janeiro, ele fez aniversário, meu marido comprou um moletom do iFood para ele, então ele anda de iFood para lá e para cá. A Gabriela é a flor de formosura, né? Adora dançar, adora um balé, adora cor-de-rosa. Você também, né? Daí, Gonçalo está dizendo que gosta também, tá? Daí, Gabriela gosta, muito vaidosa, gosta de maquiagem, gosta de perfume, de creme, de roupa bonita, bem vaidosa mesmo, gosta de música, agora gosta de gravar vídeo no TikTok, de vez em quando ela grava uns vídeos, tipo, dá uma de youtuber, faz assim uns vídeos bem legal até, assim, sabe? Eu entrei na Secretaria de Educação aqui solicitando o professor auxiliar para ela, mas os profissionais da secretaria, eu não sei porquê, mas eles insistem em olhar a aparência externa e dizer que a criança não precisa, de dizer que é manha, que é frescura de mãe que protege demais, e não vê a dificuldade da criança. Já sofreu bullying na escola, muito mesmo. Então, tipo assim, é uma luta todo dia. Então eu faço um trabalho realmente assim de conscientização das mães, de colegas de classe. Eu peço para que elas, por favor,
ajudem os filhos dela a entenderem certas questões. Então tá, eu convidei teu filho para vir na festinha, ok. Inclusão é uma criança que está na festinha e chamar meu filho para dançar com ela na festinha. Isso sim é inclusão. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, o X-frágil, se você colocar no Google, né, vai aparecer traços físicos, né, que uma criança, um adolescente ou um adulto tem por serem portadores da síndrome do X-frágil. O Carlinhos não tem nenhum traço físico, zero. Eu poderia estar passando mais ainda, né, por um olhar de reprovação dos outros, porque meu filho, esteticamente, é uma criança normal, um adolescente normal, só que aí olham para ele e vêem ele dançando no meio do aeroporto. A primeira coisa que a gente tem que entender é eles são atípicos, então eles nunca vão ser sabe assim, eles nunca vão ter o comportamento típico igual uma criança da mesma idade, etc. Tá vendo só? Perspectiva de futuro é que Deus dê saúde para gente estar junto deles mesmos, sabe? Espero, acredito, peço a Deus que logo saia um remédio, um medicamento que favoreça um pouco mais a vida deles, que eles se tornem mais independentes. Sei como que eles são mais velhos, não fico com aquela... Já passei da fase de ilusão, ai, vai aprender, vai se formar. Pode até, a Gabriela, vamos dizer assim, pode até concluir, chegar a se formar. Agora ela está no 9º ano, estou vendo, nossa, está difícil pra caramba, começou as aulas essa semana, meu Deus, é difícil pra caramba, como que eu vou fazer ela entender? Aí chega um ponto que eu não sei se não vai ser prazeroso para ela aquilo, sabe? É difícil demais. Acredito que uma pessoa feliz já se basta, né? Então, o que eu mais queria mesmo é vê-lo feliz e enquanto ele quiser interagir, que o mundo conspire a nosso favor para que mais pessoas sejam inclusivas, empáticas e solidárias. Eu acho que nós temos essa função, nós temos que aprender com eles para ajudá-los a serem felizes. É isso. O que eu espero dele é a felicidade maior todos os dias. Foi aniversário dele esses dias, né? E todo aniversário, né, é uma época, todo mês do aniversário, todo dia do aniversário, é uma época onde você fica pensando muito, né? O que eu sinto pelo meu filho, né? Um ano de vida dele, mais um ano de vida, o que eu sinto? É muito louco, eu não consigo colocar isso em palavras, tá? Porque realmente não existem palavras. Acho que eu seria frustrada se eu não tivesse eles, né? Ó, agora tá aqui, ó, querendo se exibir. Gonçalo, muito sapeca. Tipo assim, é difícil, claro que é, mas é meu sonho realizado. Eu queria ter um filho, tive a graça de um casal, né? Então, Ari, agora já estão se ensaiando demais aqui, já estão se soltando. A minha razão da vida esse daqui, sabe? Então não tem outra coisa. Não tem.